Olá, estamos dando continuidade à nossa série Mulheres Essenciais e hoje nós vamos falar sobre a nossa nova natureza. Eu quero convidar você a ler comigo o texto de Lucas, capítulo 6, vamos ler do 32 ao 35. Diz assim: Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Olha quanto ensino esse texto carrega. Eu quero confrontar hoje um pensamento, uma lógica que eu já ouvi de muitas mulheres. É uma frase que diz assim, provavelmente você já ouviu alguém dizer: eu não faço tal coisa porque a gente só dá o que a gente recebe. Ninguém pode dar o que já recebeu. E existe coerência nisso, né? Porque você derrama daquilo do que você está cheio. Porém, a gente tem que cuidar muito com isso, porque se a gente só dá aquilo que a gente recebe e a gente segue crendo nessa máxima, nós estamos atrelados ao nosso passado, ao nosso velho homem. Nós recebemos sim cargas dos nossos pais, né, coisas do seu passado. Você recebeu coisas boas, sim, e você recebeu provavelmente também coisas ruins, porque faz parte da vida, é o que nos amadurece, né, é o que nos prova. Então essa frase é perigosa por quê? Porque algumas mulheres chegam a, por exemplo, negar afeto aos seus filhos, apoiados nessa lógica. Eu não dou afeto pro meu filho porque eu não recebi, então eu não sei. E ponto. E não desenvolvem e param aí. E esse texto está nos dizendo que até os pecadores fazem isso. Você entende? E quando esse texto fala pecadores, claro, eu e você também somos pecadores, mas esse texto, nessa versão, algumas outras dizem ímpio, pagão, né? Não somente pecadores. Então representa pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não tiveram um encontro genuíno com Jesus. Então, se você teve um encontro genuíno com Jesus, eu queria te levar a confrontar esse pensamento, essa tendência, muitas vezes, né, da gente justificar esse tipo de comportamento. Eu queria confrontar na palavra, porque eu também já fui confrontada com isso. Nós, mulheres, somos muito boas de argumentos. É ou não é? Você concorda comigo? Que muitas vezes você tá ali no seu momento de devocional e o Senhor começa a te confrontar em alguma coisa na palavra e aí rapidamente você já se defende com algum argumento como esse. Nós somos muito boas nisso. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo precisa nos vencer. Ele precisa nos vencer nisso e ele é muito bom, porque ele é um conselheiro que entra em lugares da nossa alma que ninguém pode entrar e ele faz o que ninguém pode fazer. E eu creio que através dessa série, através desse episódio, o Senhor vai mexer em coisas no seu íntimo. Basta você deixar, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Então, dar apenas o que se recebe é um argumento compreensível? Sim, mas não é um argumento cristão. Então, cuide, preste atenção. Eu quero falar sobre a nossa nova natureza. É comum que a gente reproduza segundo a nossa natureza quando a gente não teve o encontro com o Senhor, porque quando a gente teve, a palavra fala que a gente nasceu de novo. Então, se antes eu reproduzia segundo Adão, ou segundo a minha linhagem terrena, meu pai, minha mãe, aqueles que me criaram, que me marcaram de alguma forma, a partir de agora eu nasci de novo. Então, eu não reproduzo mais segundo essa linhagem, eu reproduzo segundo a linhagem santa, que é o Senhor Jesus. Nós somos cópias dele. Nós precisamos reproduzir o comportamento dele a partir do momento que você entendeu que você é nova criatura. E isso não é mágico, isso requer esforço diário na presença dele, ter contato com a palavra e permitir que essa palavra nos mude. Eu quero ler com você um texto que está em Tiago, Tiago 1, 21 e 22. Diz assim: Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então veja o que esse texto diz. Foi implantada uma palavra, e essa palavra implantada é a mesma palavra usada para quando se coloca uma semente. Então foi colocada uma semente, foi plantada uma semente em nós, e nós precisamos acolher. Tem outras versões que diz para a gente acolher com mansidão. Nós precisamos receber essa palavra. De que forma? Através da transformação do Senhor. Ele vai começar a te incomodar e você precisa deixar isso acontecer. Você não pode resistir. Então, a gente conhece bem aquele texto que diz: a fé vem pelo ouvir, certo?
Porém, esse texto de Tiago, no final, ele nos confronta sobre o que a gente tem que fazer com esse conteúdo que a gente ouviu. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quando a gente ouve e quando a gente entende, é o momento em que a semente foi plantada. Porém, quando a gente é praticante da palavra, a gente permite a ação do Espírito Santo e ele transforma as nossas ações e mais, ele transforma as nossas reações. Muitas vezes você age de um jeito correto durante o seu dia e aí acontece alguma coisa que foge do seu controle. E na hora de reagir, você fala: puxa, eu errei. Por quê? Porque isso ainda está em processo dentro de você. Mas eu profetizo, você, minha querida, que está ouvindo, eu profetizo sobre a sua vida, que o Senhor Jesus vai fazer tamanha transformação em você. Essa palavra implantada vai ser tão poderosa e tão bem acolhida pelo teu Espírito, que as tuas reações serão transformadas. Você não vai dar apenas aquilo que você recebeu do seu pai, da sua mãe terreno, mas você vai dar aquilo que você recebeu do Senhor. Então essa frase, eu só dou aquilo que eu recebo, faz sentido para aquele que é nascido de novo, quando ele dá aquilo que ele recebeu do Senhor. Então você vai dar perdão? Sim, porque você recebeu o perdão do Senhor. Você vai dar compreensão, você vai ter diálogo, você vai dar afeto, porque você recebe isso do Senhor. Ele nos amou primeiro, ele nos perdoou e ele nos amou quando a gente nem o poderia amar de volta. Então, se é isso que nós recebemos dele, é na mesma medida. Eu sei que não é fácil, mas eu e você estamos juntas nessa e nós vamos conseguir com a força e a capacitação do Espírito Santo. Deus abençoe.